Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá qual for o horário que você estiver acompanhando mais uma viagem pela história da música cristã no Brasil. Sim, então daqui a pouco estaremos conversando aqui com Abner Borba. Sim, o sobrenome é dele mesmo, é o irmão da Zaf, mas é aquele que fica à frente aí da questão da técnica, do estúdio e gravou muito trabalho importante da nossa história. Olá, bom dia! Tudo bem, Ramon? Como é que tá, Tudo meu bem? irmão? Tudo bem, graças a Deus. Você me ouve bem? Tudo na paz, graças a Deus. Olha, Joia! muito legal, cara, o teu trabalho aqui na música cristã no Brasil, viu? Muito joia mesmo, muito feliz com esse projeto, né? Acompanhando aqui algumas lives que eu vi, assim, né? Ah, Cara, tu tá resgatando assim a história da música cristã no Brasil mesmo, lindo, lindo de ver, né? E Ah, tem tantos sido um irmãos prazer. preciosos, né? Deixa eu pegar aqui, acho que a luz não tá. Aqui, acho que melhorou a luz, Isso, né? isso, Ok. tá melhor. Então, Olha só, irmãos, O Fábio tá aqui te mandando um abraço, hein? boa, Fábio Fábio, Sampaio. tudo bem, queridão? Que joia. Pois é, Então, Abner, assim, é uma grande alegria poder contar com você aqui hoje e conversar um pouquinho, né? Eu tenho dito assim, nossa história não é só daqueles que estão à frente do microfone cantando, né? Na verdade, uhum. tem uma série de fatores, e desde a técnica, os arranjadores, os produtores, né, músicos, tudo isso faz a nossa história e está entrando uma turma boa aqui, ó. Entrou Marinho Brasil agora aqui também, turma aí da Marinho, queridão, um técnica, pessoal abraço, do Marinho. Mix. Deus te abençoe, meu irmão. Então é uma alegria. Seja muito bem-vindo aqui a esse espaço, viu? É muito bom conversar contigo. Muito bom, muito joia. E aí, vamos então começar essa viagem agora pela nossa história. E a pergunta que eu faço para todos, e aí a gente vai conversando, é como a Uhum. música surgiu na sua vida, como é que ela cruzou com o evangelho? Então, bom, assim, eu desde pequeno me criei na igreja metodista, né? A minha mãe cantava no coral, o Azaf cantava no coral, né? Junto com a então namorada dele, Rosana, né? A Carmélia, minha irmã, cantava no coral da igreja metodista Wesley aqui de Porto Alegre. E eu me criei nesse ambiente, né? Me criei nesse ambiente, assim, de coral, de música. O Azaf tocava violão, recém-convertido, um menino ainda, né? Eu, criança, né? Meus irmãos se convertendo e começando a surgir no Brasil. Eu tenho 49 anos. Hoje, na década de 70, ali eu tinha 4, 5, 6 anos de idade e começou a surgir um movimento de renovação, Uhum. né, no Brasil, né, e eu me criei nesse ambiente. Então, assim, eu já me criei entrando numa comunidade evangélica, né, me criei nesse ambiente de Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, encontros, renovação, né, gente sendo liberta, e a música no meio disso tudo. Já comecei a estudar música, né, com a sogra do Azaf, a tia Dora, né, e ela começou com piano, musicalização, depois eu entrei no Instituto Belas Artes aqui de Porto Alegre. Então, a minha educação musical foi praticamente dos 6, 7 anos de idade, que eu estudei música até 16, né? Até a minha adolescência ali. Depois eu comecei a estudar trompete na Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Eu sempre brinco que quase todo técnico de som é um músico frustrado, né, Ramon? Eu já ouvi essa. Assim, pergunta para qualquer técnico de som, ele, eu toco um pouquinho de baixo, eu toco um pouquinho, com algumas exceções, né? Por exemplo, Gustavo Soares Toca muito. é um grande músico e um grande técnico de som. É formidável, né? Então tem as suas exceções, né? Mas então eu tive essa educação musical, assim, estudei trompete até os 16 anos, continuei, participei de vários discos da ZAF,
né, tocando trompete, né, é, tem aquela aleluia, aleluia, tatara, aleluia, né, do disco, se eu não me engano, acho que do disco Aleluia mesmo, né, não, eu não me lembro qual disco, tem vários, arranjo Aham. do Gerson Ortega, inclusive, esse, Olha né, só. então tinha um naipe de trompete, sax, trombone, né, que a gente tinha na igreja, então fui me criando nesse ambiente, né? E depois eu me desviei, né? Me desviei, né? Fui para o mundo, né? E mais tarde, aí o Asaf começou o ministério dele a crescer, né? O Asaf. E em 92, o Asaf recebeu uma palavra do Don Stoll. Eu não sei se o Asaf chegou a falar do Don Stoll aqui, Falou. né? O Dom Stoll deu uma palavra para ele: olha, se tu não trouxer o Abner para trabalhar junto contigo aqui, ele vai se perder. Então o Azaf me convidou para trabalhar com ele. Ele tinha necessidade, né, de ter alguém trabalhando com ele na parte técnica do estúdio, né? E ele tinha essa palavra também, né? Então, assim, trazer um incrédulo para trabalhar com ele no ministério, né? Mas Asaf obedeceu à voz de Deus, me trouxe para junto dele, né? E a partir dali, né? 12 de junho de 1992, eu sentei pela primeira vez na frente de uma mesa de som. Eu tinha 21 anos de idade, né? Pela primeira vez numa mesa de som para fazer uma gravação de um disco que estava sendo produzido pelo Daniel Souza Olha. por por umas irmãs de São Paulo, né? Lá de São Paulo. Então o Daniel, ele vivia da música, né? Ele não trabalhava no ministério, né? Que ele trabalha hoje. Então ele trabalhava como produtor, produzia discos e não tinha estúdio como tem hoje. Hoje, se quer Verdade. gravar, vai a qualquer esquina ou compra um computador, um interface, né? E grava em casa, e se precisar uma coisa mais complicada, vai para um estúdio, né? Então, assim, aquela foi a minha primeira experiência, né? Sentei na frente de uma mesa de som e comecei a gravar, a produzir em 92 e estou até hoje, né? Não parei, né? Caramba. Então, Inclusive, você falando sobre essa questão da dificuldade que era com as gravações, mapeando e conversando com as pessoas aí nesse período, a gente percebe como foi importante e como vocês são uma peça fundamental na explosão do movimento do louvor de comunidades, justamente pela questão técnica do Asaf e pela disponibilidade que ele tinha, assim, tipo, sair aí de Porto Alegre e montar um estúdio lá em Goiânia para gravar com o Bené, o Aliança, exato, né? exatamente. E era muito difícil essa questão da gravação. Exatamente. Eu cheguei exatamente nesse ponto que eu comecei, né? O Asaf, ele arranjava, ele produzia, ele cantava, ele compunha, ele mixava, ele fazia tudo, né? E, então, assim, a coisa estava crescendo na época, a demanda estava crescendo, né? E eu cheguei nessa época, um pouquinho depois da Aliança. Eu não cheguei a pegar essa época da Aliança, do Bené. Eu cheguei um pouquinho depois, foi em 92, né? Nessa altura já tinha sido gravado esse projeto, né? Ah, e então eu cheguei nessa vibe, como o pessoal fala, né, Ramon? Então, sim, a gente viajou muito, né? A gente botava equipamento na caminhonete do Asaf e atravessava o Brasil gravando, né? E aí, depois de um tempo, eu comecei a juntar tudo em mala, rack, equipamento, botava no avião e saía para gravar. No início, eu não tinha experiência em montar, né? Montar, gravar, né? Então, eu estava começando, era um menino que estava começando, mas aí ah, eu comecei a auxiliar, eu ia viajando, né? Auxiliando o Edielson Aureliano. Hum.
Edielson Aureliano. Até deixo uma sugestão aqui para você, Opa. aqui, de Elson Aureliano. O Azaf falou no Mil Razões, né, que foi Sim. gravado ao vivo, foi o primeiro do Ademar, né? Eu tenho 99% de certeza que quem gravou foi o Edielson Aureliano. Ele foi, com certeza, o primeiro técnico de som cristão no Brasil a fazer gravação Gravar ao ao vivo. vivo. Eu me lembro dele compartilhando isso comigo, como ele começou a gravar ao vivo, né? Olha. Então, junto com a Edielson, eu fui para vários. São Paulo, nós fizemos gravações ao vivo junto, Comunhão Cristã nos Jardins, em São Paulo. Nós tivemos na comunidade Bara, em Natal, Rio Grande do Norte, gravamos juntos, montamos uma gravação ao vivo. Depois nós montamos um estúdio para fazer os overdubs, né? Para quem não sabe o que que é overdub. Ah, olha aí o Marinho falando aqui, ó. Isso aí chama o Edielson para uma live. Olha aí o Já entrou Marinho. na Tá lista aqui, ligado. depois você me passa um contato que eu vou atrás. Isso, o Marinho tá ligado ali. Aí. É uma pessoa formidável. Ele também foi produtor, produz cordas até algum tempo atrás para o Voz da Verdade, né? O Hum. Edilson Severiano fez, não sei se todas, mas quase todas. Ó, Claudir, ó, concordo com Claudir, você, menino. Chama o Edilson. Claudir é o Xuxa, ele trabalhava na Bom Pastor, trabalhou em vários estúdios em São Paulo, na Ah, parte que de som. É, legal, que legal. Então ele cruzou com o Edilson lá. Se com ele trabalhou em vários certeza. estúdios em São Paulo, né? No estúdio Guidon, né, de São Paulo. E então o Edilson ele deu esse input, né? Na minha vida, assim, essa pegada de gravação ao vivo, né? Eu quero honrar a vida do Edilson aqui, né? Gravamos muito ao vivo, viajamos muito juntos, Até fui porque, pegando. Abner, Oi? até porque, assim, a questão do ao vivo, naquele momento do louvor de comunidades, era uma peça muito importante, né? Porque Sim. o diferencial dessa questão do louvor de comunidade, até quando a gente pega, por exemplo, o que vinha assim, o que era feito e produzido na área de louvor, fora da linha do Asaf. A gente tinha, por exemplo, a série Louvor de Vencedores. Era uma série Uhum. congregacional, mas que não tinha essa pegada ao vivo comunitária. É. Quando as produções do Asaf começam com a live, começam a espalhar, e aí começa, aí tem a comunidade de Goiânia, que vai virar o Koinonia, esse clima Uhum. de ao vivo, esse clima do povo cantando junto, era uma novidade. Exatamente, exatamente, era uma novidade. E assim, Ramon, ah, o Azaf, ele já começou no Brasil vindo de uma gravação nos Estados Unidos, que ele gravou o Celebraremos com Júbilo, né? Então ele já trouxe de lá a tecnologia que não existia aqui, né? Eu Incrível aprendi isso, né? muito trabalhando ao lado do Azaf, eu devo assim, eu tenho uma gratidão muito grande pelo meu irmão, assim, né? Pelo Azaf, né? Porque além dele ter sido usado para me trazer para trabalhar junto com ele, como um resgate da minha vida espiritual, também eu aprendi uma profissão, né? E eu me lembro que eu não queria ir trabalhar com ele, né? Porque eu tinha um outro trabalho, olha só, que eu ganhava um salário e meio na época que salário mínimo não era nada, né? Não era Uhum. nada. Hoje é quase nada, mas naquela época não era nada. Né, salário, então, Antes do aí plano real ainda, né? Antes do plano real, é, estamos falando de 91, 92. por aí, mais ou Aquela menos. E crise do aí, Collor, né? Aquela fase exatamente. da saída do Collor, Brasil numa crise danada, para variar, né? É, é. Aí o argumento de sucesso foi, a minha cunhada, a esposa da Zaf, me ligou, né? Falou assim: olha, tu conhece o Renato Alcher que trabalha com a gente aqui, o Renato Alcher que fazia as mixagens no estúdio da Zaf. Então a Zaf produzia, gravava, cantava, compunha, fazia tudo. Na hora de mixar, ele entregava para o Renato Alcher. O Renato Alcher, ele, para quem não sabe, ele fez trabalho para Nenhum de Nós, Engenheiros do Havaí, né? Hum,
Cleiton e Cleidir, que são aqui do Sul, que tiveram alguma projeção nacional, né? Sim. Então eu comecei trabalhando com o Renato, ali de auxiliar do Renato. Depois começamos a viajar gravando ao vivo, aí eu me grudei no Edielson, né? Aí, aí o que você falou, né? Da questão de. Ó, o Cris Batistão aí, ó, Cris entrando aí. chegou. Tudo Esse bem, Cris está Cris? demais, viu? Esse Cris também, vou te falar. É, eu tenho. Ele marcou minha vida profissional e espiritual, o Cris também. Mais tarde eu Olha vou aí, falar vamos dele. chegar lá. Bah, que Tico Aleli falou ali, né? Nossa. Aí vocês entram nas línguas de vocês no sul, eu fico perdido. É verdade, é verdade. Então, Ramon, então assim a questão da sonoridade da igreja que a gente estava falando, né? Isso. Então, assim, aprender a posicionar microfone para captar a igreja, né? Aí o Asaf trouxe umas parabólicas, né, dos Estados Unidos, Sony, e botava o microfone virado para dentro para montar o campo de captação, né? E a gente usava aquelas parabólicas. Foi muito legal, foi o início. Depois a gente mudou um pouco a técnica, tirou as parabólicas, e tem que ter todo um cuidado para isso, né? Porque tem a questão de vazamento. E na maioria das vezes, isso era gravado em igrejas, né? Que não tinham nenhum preparo, nem eram focadas para isso. Piso frio, teto de PVC, janela de vidro nas paredes, em são 3, 4, 5, 6 segundos de reverberação, aquele som todo, né? Então era bem complicado. Mas e na hora da mixagem a gente tinha que filtra grave para tirar vazamento, né? E aí a gente foi pegando experiência, daí assim, retornos mais baixo possível, PA mais baixo possível. Muitas gravações a gente tinha que escolher ou PA ou microfone, porque depois, muitas vezes tinha trechos assim que não podia botar povo. Então a gente foi aprendendo a driblar isso, né, para Nossa. poder aparecer. E assim, sabe, Ramon, é muito interessante que muitas situações na hora de mixar aquele som de igreja cantando, sabe? Era emocionante. Na hora a gente estava preocupado, assim, né? Mas depois aquela igreja com fervor cantando, sabe? Numa época de renovação, numa época que o Brasil estava começando a explodir, né? Com música, com louvor, com renovação, movimentos, novos ministérios, sabe? Uma das coisas mais emocionantes era estar no estúdio e a gente pilotar. Nossa, eu levantava 2, 3, 4 canaizinhos de microfone, né? Mas vinha aquele som de igreja cantando, cara, era muito emocionante. Era muito emocionante, era muito legal, sabe? E, e então isso marcou muito a minha vida, né? E quando eu tava pensando o que que eu vou falar com o Ramon, né? Assim, na nessa live, né? No sábado, assim, né? E foi uma das coisas que mais me marcou, sabe? E outra experiência que a gente foi tendo, né? No decorrer da nossa jornada, mais tarde nós fomos para Cuba em Uau. 95, né? Nós fomos para Cuba. Na época era muito perseguida a igreja lá. Hoje eles têm muita dificuldade ainda lá, mas ainda era o regime do Fidel. Nós fomos como missão mesmo, com equipamento, com bíblias, com roupas, com muito equipamento, né? E a gente pensando assim, como é que nós vamos entrar lá com esse equipamento, né? Em Cuba era muito fechada a coisa, né? E Mas o Asaf fez gravação lá em Cuba? Gravação, sim, gravação? sim, com dinheiro internacional, tá? Com dinheiro internacional foram construídos 2 estúdios em Havana. Tudo Hum, através da missão Portas Abertas e o Asaf intermediou isso. O próprio Asaf ofertou equipamento para eles também. Então, a nossa missão lá era irmos para Cuba, gravar 3 grupos cubanos nesses uau. 2 estúdios em 10 dias
para fazer fitas cassetes para distribuir em toda a ilha a palavra gravada, né? A palavra, o louvor gravado. Então nós gravamos uma fita cassete, um projeto infantil, um outro grupo e mais dois grupos. Então a Zá ficou num estúdio, num lado de Havana, numa igreja lá que foi montado, e eu fiquei numa igreja, outra congregação também, num outro estúdio montado também. Um estúdio de 4 canais, com máquina rolo de 4 canais, né? Era o que nós tínhamos, aí tinha que reduzir. E tinha um irmão lá, que era um engenheiro de som. Na época ele tinha a minha idade hoje, 49, ele tinha 50 e poucos anos. Ele tinha sido formado em engenharia de som na Rússia. Né? Na Rússia, né? Aprendi muito com ele também, né? Foi muito legal. E nós gravamos 3 projetos em 10 dias, né? Naquela época lá, com crianças. E, e daí foram reproduzidas milhares, se eu não me engano, 30, 40 mil fitas cassetes que foram distribuídas por toda a ilha, né? E, e foi uma experiência interessante, porque daí eu tive contato com a igreja perseguida, né? Uhum. Então, eu convivi com gente que tinha sido presa por causa do evangelho, convivi com gente que sofria por causa do evangelho, que foi despedida por causa do evangelho, né? Então, foi muito impactante para mim também, né? Isso, essa questão com a igreja perseguida e fora do Brasil é uma marca do Ministério do Azaf de vocês, porque depois, eu acho que depois, ou se já nessa época, o Azaf também vai ter uma ligação ali na região do Oriente também muito grande, né? Projetos E ali, uma os região quechas no complicadíssima. Peru, com os quechas no Peru, né? Na Colômbia também nós gravamos. Na verdade, eu não estive lá, mas nós mixamos o projeto deles também, que foi gravado na língua deles lá. No Oriente Médio também, os irmãos, né? Mais tarde, o Azaf ele conseguiu uma oportunidade de nós termos um treinamento no Integrity Music nos Estados Unidos. Na época, o Integrity Music tava bombando no Brasil, era como o Vineyard, Bethel Church hoje no Era Brasil, isso né? aí, era um negócio. Pessoal, O, era o Azaf como gravou o Rio de Vida, né? Que é um trabalho ligado à Integrity. exatamente. E por causa desse Rio de Vida, né? O Chuck Harris, que era o técnico que veio para fazer a captação aqui, me convidou para ir para lá. Então fui pela primeira vez para lá em 96, né? E E veio o Mark Gasbarro também, né? E naquela época tava bombando Alvin Nossa, Slaughter, tava holy, bombando Ron holy. Penale, né? E, e, e eles assim e eu viajando para gravar a igrejada toda, né? E todo mundo começou a gravar. Isso teve muita influência na música brasileira, né? Muito. O Integrity Music, e aí todo mundo queria gravar Integrity, né? Aí tinha aquele DVD daquela música com 2 bateristas tocando junto, não sei Era se... do Ron Kenoly, não era? Acho que eram três, não era? Era do Singout, que tinha É, o Alex Acunha, aquele baterista careca que eu não lembro o nome dele. É um baterista. Um dia eu tô vendo lá um show do Phil Collins, e aí eu prestando atenção no baterista, eu falei, eu conheço esse baterista. Aí eu fui ver o baterista do Ron Canal. Eu não lembro o nome dele. Alguém, o pessoal que entrar aqui, pode lembrar. E ele lá tocando, arrebentando lá com o Phil Collins, na banda do Phil Collins e tal, e tava lá. Era era o Alex Acunha que fazia percussão. Aí ele vai para a bateria. isso. Aí tem um baterista loiro e tem esse baterista careca. Eles ficam fazendo lá. Se eu não, é o Chester Thompson. Se eu não me Ah, engano, isso, é isso. a turma aí. Se eu não me engano, se eu não me engano, é no Singout. Eu acho que é no Ó, o Singout. Valdir tá lembrando aqui que é o Chester Thompson mesmo aqui, ó. É isso aí. Então, Fantástico. então, assim, aí tinha as igrejas que queriam começar a gravar com 2 bateristas também. Eu falei assim, calma, gente. Gente, na época, gravar com 24 canais já era. Gravar ao vivo com 24 canais já era um feito, já era. Nossa, 24 canais, né? E,
Então, assim, calma, gente, vamos aterrissar um pouquinho, né? Nós temos 24 canais e tinha que conscientizar o povo, assim, né? Então, assim, na época já era ADAT, eu me lembro, quando eu comecei a gravar em 92, era máquina rolo com sequenciador, né? Era uma máquina rolo Tascam, com uma fita de 1 polegada, com 16 canais, né? E um canal tinha que ser usado para sincronizar com o sequenciador, com os teclados, que o Azaf falou que o Gerson Ortega fazia, depois o Azaf fez também, era tudo sequenciado, né? E então não usava canais da máquina rolo para gravar teclados, porque vinha do sequenciador, o MV30, né, o MC50, depois o MC500, MC500, MK2, quem é arranjador tá ligado no que eu tô falando aqui, né? E então, eu ficava sonhando assim, 92, 93, né? O Azaf trazia dos Estados Unidos aquelas revistas americanas, eu via os caras gravando 16 canais digital, eu, nossa, uau! E eu, meninão ali, 22, quando será que um dia eu vou conseguir gravar digital? Naquela época não tinha Google, não tinha nada, nada, Internet era um negócio. não tinha, entendeu? Eu ainda tinha oportunidade de ler revista americana, assim, e não sabia inglês ainda. Eu comecei, foi que me estimulou a começar a estudar inglês, porque vinha manual em inglês, revista americana em inglês, né? E então foi assim, né? Que eu Teve sonhava contato. assim. E aí chegou a DAT, né? Chegou os Haddats, que eram 8 canais com fita Super VHS, então tu gravava 8 canais digital. Se quisesse mais 8, mais outro Haddad. 24, mais outro Haddad. Então, que saudade do Sync, hein, Claudir? Cara, era uma luta, né, Claudir? Na época era top, mas depois foram duas alegrias quando começou o Haddad e quando E quando acabou com o acabou? Haddad. Quando acabou, foram duas alegrias. Então tinha que abrir o ADAT, limpar os caps, tá em dentro, as coisinhas de borracha antes de gravar, patinava as fitas, sujava. Então chegou um ponto que era um sistema moderno, mas não, a verdade, né, Claudia? Chegou um ponto que o sistema era tão inseguro que eu já estava viajando com 8 ADATs. Eu Caramba. tava, Para então não às vezes correr eu risco de perder e tal. de não perder. Então eu gravava 24 canais, gravava, fazia backup em 24 canais e tinha mais 2 ADATs caso travasse alguma máquina, ficava de step, entendeu? Ou gravava 48 canais na altura, né? E fazia backup em 48, né? E já aconteceu de eu ficar na mão com 8 ADATs também, né? Já Caramba. aconteceu de parar, amassar a fita. Mas enfim, foi muito legal, né? Depois começou o HD, começou o computador, né? Nós, em 2000 e depois do não, antes do Integrity, aí eu fui com a ZAF para Portugal, gravar o Igreja Viva Portugal, do Davi, Ah, com o ok. Davi Neutel, né? E lá eu conheci o Paulo Medeira, né? Paulo Medeira, que é meu amigo até hoje, né? Meu amigo até hoje. E, e o Paulo Medeira, ele também foi outro marco, foi uma outra fase, assim, porque foi o início do computador, dos softwares, né? Ele e o Davi Neutel me apresentaram o Cubase, né? Depois Nossa. o Nuendo, né? E eu fiquei no Nuendo, no Cubase, durante muitos anos, muitos anos. Aí começou Pro Tools, Pro Tools, Pro Tools, e a gente continuou no Nuendo, né? No fim, a Zap começou a trabalhar com som livre, né? Muito projeto. Aí os projetos começaram a não ser feitos num estúdio só. Uhum. Antigamente, eu estava no estúdio, fazia de A a Z, né? Geralmente, né? Depois, a tendência do que começou a acontecer é que as pessoas gravavam bateria num lugar,
gravava voz no outro, começou a ter mais estúdio, a tecnologia foi evoluindo, transfere arquivo por internet. A internet era muito lenta, então era muito comum mandar HD, DVD com arquivo por correio, né? Porque eram arquivos grandes, né? Muito pesados, mandava por correio, mas já era uma coisa moderna. Hoje aí com a internet, grava voz, vem para cá, vai para lá, né? Faz de tudo. De Você, tudo. você comentou há pouco, né, e falou da questão da emoção que dava ouvir a igreja cantando, né? E vocês pegaram, você pegou aí, mesmo chegando em 92, na verdade você pega literalmente a explosão e o A explosão. surgimento do louvor de comunidade. Então eu queria que você falasse Exatamente. um pouquinho assim de alguns trabalhos, algumas músicas, né, que você falou assim, lembranças que você tem que vieram assim de gravações da igreja, assim que você ouviu a igreja cantando determinadas músicas. Eu queria que você citasse alguns exemplos aí disso que você comentou, algumas Assim, músicas que marcaram mesmo. é, assim, eu sou muito ruim de guardar música, assim, né? Teve alguns projetos que eu fiz ao vivo que foram bastante marcantes para mim, né? Foi com o Daniel Souza, Frutos do Espírito, Um, alguns. você fez um É, que tem Corpo e Família, que tem cara, essa. tá mais ligado que eu, cara. Eu fiz alguns eu só mixei, teve outros que eu captei e mixei, teve outros que eu ajudei a fazer overdub. Então, depois o Daniel montou uma estrutura própria e continuou, né? Então, vê que a coisa foi multiplicando, né? Sim. A técnica foi crescendo, foi multiplicando, né? Então, foi muito marcante para mim a questão do Daniel Souza, né? O Davi Silva também, né? O Davi Silva, eu gravei o primeiro disco dele quando eu era LP, Uh, morava em, se não me engano, Vitória do Espírito Santo. Ele veio, gravou um disco que não deu em nada. Depois ele começou a ser o Davi Silva, né? E, e, e a gente participou junto dele, né? Junto com ele sempre, né? E o Davi Silva hoje também tem a estrutura própria dele, de produção, então muito essa pegada ao vivo, né? De louvor e adoração. ó, O, Abner, e aí, ó, olha como é engraçado essas coisas, né? Você pontuou o Daniel e pontuou o Davi Silva, que são dois trabalhos muito importantes de estilos, né, que vão influenciar. O Daniel, com essa pegada dele, inclusive na questão da comunhão, que explode, que vira uma marca. O Davi Silva, que alguns anos depois, mais para o fim da década de 90, vai ser talvez o primeiro grande trabalho, o primeiro trabalho de maior repercussão, numa pegada mais do que virou a ser o louvor profético ou extravagante, que é os Uhum. termos que foram usados, né? Então são Exatamente, dois o inícios. espontâneo, surgiu muito espontâneo também, né? Cara, teve um disco do Davi Silva que eu mixei, que foi através do Casa de Davi, né? Com o Mike Shee, que foi um álbum triplo, tá? Uhum. O CD do meio, o CD do meio que tinha 42 minutos era de uma música só, né? O CD do meio era de uma música só, 42 minutos, né? E quando a gente estava mixando aquilo, né? ah, Quando a gente estava mixando aquele álbum do meio, que era uma coisa só. Então, assim, a gente foi mixando, mixando. Aí alguém falou que, nossa, amo esse álbum aqui, a É Flávia, a né? Flávia, O Paulo Alexandre falou que adoração extravagante, né? é o termo. Então, assim, quando ele estava mixando, a gente viu que aquele mover de 42, era 42, 44 minutos, era uma coisa só, porque a ideia era particionar e fazer várias partes. Vamos fazer essa parte, assim. Gente, se a gente for, porque tinha uma parte que crescia, era a banda tocando, depois estava, tinha uma contemplação, eu fazia, tinha aquela coisa assim, né? E eu falei assim, gente, se a gente particionar isso aqui, o povo não vai entender como uma faixa, né? Isso aqui é uma coisa só, né?
Aí tá, então vou fazer, porque a ideia era fazer um álbum duplo, então a partir disso, então vou fazer um álbum triplo, né? E ficou álbum triplo. Aqui lá a gente ficou, olha, a gente ficou uns 2, 3 dias no mixagem só daquilo ali. Porque era muita coisa para pilotar, para subir, para descer. Aí não tem mais a bateria, mas aí tem o vazamento que tem que tirar, que tem que limpar, entendeu? Naquela época ainda não se afinava a voz, então se fazia overdub no estúdio, cantava alguma coisinha no estúdio, então tinha que pilotar o que era do ao vivo para entrar o que era do estúdio, alguns instrumentos também, pegava o violão da pegada. Então, assim, nossa, era uma trabalheira, né? Uma trabalheira, né? Então a gente ficou, se eu não me engano, uns 2, 3 dias até em cima da mixagem desse do meio. Então isso foi uma coisa que me marcou bastante, né? Nesse universo que você, não só nesse estilo, mas nessas experiências, a Flávia já tinha perguntado aqui. Teve alguma coisa assim que você sentou, ouviu no estúdio e não tinha explicação, assim, falou assim, gente, o que é isso? Peraí, tem algo estranho aqui. Não estou entendendo. Isso aqui é diferente. Você teve alguma experiência desse tipo? Olha, aquele disco do Azaf ao vivo, que tem a primeira vez que ele gravou o Jesus, 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 né? A, a unção que tá naquele projeto, uma coisa simples, assim, sabe? Foi uma captação simples, assim, é inexplicável, assim, sabe? Foi um dos momentos que eu emocionei, até tu falou, assim, da igreja, né? Assim, qual que te marcou, assim, qual que marcou você mais, assim? Aquela música, Jesus, tinha gente que começou a orar em línguas ali, começou a ter um mover, né? Que foi realmente sobrenatural, sabe? Sobrenatural. E o engraçado é que na maioria das vezes eu sentia isso depois no estúdio. Uhum. Na hora eu nunca, na hora eu tava ligado no Muito nível, pilhado, não é verdade? tava pilhado para não dar errado os ADAT que vão estragar, não vão estragar, começava a surgir uma coisinha piscando na DAT, assim, já ficava preocupado, eu não tava nem aí, entendeu? Para parte espiritual. Eu ia sentir depois no estúdio, tomando um cafezinho, mixando, eu falei assim, nossa, que é isso? Sabe? Às vezes eu parava, chorava, assim, sabe? Era uma coisa. Diversas vezes isso aconteceu assim, né? E essa foi uma das vezes, né? Foi uma das vezes. E uma a fase que, assim, eu digo que foi uma nova fase, né? Que começou assim, começou um perfil diferente de trabalho para mim, foi quando chegou o Cris. Eu fui para a comunidade de Curitiba gravar com a Zaf, gravar um disco lá. E o Cris, meninão, tava lá, entendeu? Olha, porque eu sou de Pato Branco e a Pato gente tem Branco uma daí. banda. Eu sou de Pato Branco e tem um pessoal que se converteu, tudo músico profissional. E se não quer gravar lá ao vivo, tá, eu vou, beleza, né? Nem deu bola, nem deu bola. Assim, vai lá gravar. E um tempo depois o Cris me ligou. Vamos gravar. Ele tinha gravado o primeiro disco dele, que foi feito um estúdio lá em Pato Branco, que já Primeira, estourou. o Somos Teus Filhos? Isso aí, o São os Teus Filhos, que ele gravou. E aí ele queria gravar ao vivo Mãos Limpas, Que né? CD. Mãos limpas. Mas E aí é eu fui com aquela estrutura, fui com equipamento, né? Ele mandou um irmão vir me buscar aqui com um carro, carregamos equipamento, né? Não tinha como voar para lá, era uma função, era pior ir de avião do que ir de carro, né? Então nós fomos de carro, viajamos, né, até Pato Branco, aqui de Porto Alegre, e aí e o Cris, né, ele trouxe o que para a época, para mim, já era uma sonoridade diferente, sabe? Muito legal, uma proposta diferente, assim. Também com a igreja tocando. Então, o Cris, ele trouxe o pop rock, né?
da época, e a igreja cantando junto, né? Dizer, mãos limpas, coração puro, né? Eu falei assim, cara, que legal. Aí já ah, ele e o Chris, assim, ele é muito criativo também, assim, ele tem ideias diferentes, né? Depois que a gente gravou, né? Depois que nós gravamos, a gente improvisou um estúdio novamente, né? Porque tem toda coisa, tem que fazer a gravação ao vivo, mas tem que fazer os overdubs em estúdio depois, né? E isso, o que que é overdub? É tu regravar ou consertar o que não deu certo no ao vivo, né? Então, tu vai e regrava, depois na mixagem a gente pilota o que vale do ao vivo, o que não vale, né? Então, na época ainda era DAT, não tinha software, né? Então, tinha uma música que ele falava que começa a bater, pessoal, Cara, vamos, que ele eu fala, tava lembrando disso aqui agora, já ia te perguntar se era nesse CD. Aquele efeito das águas subindo lá que ele faz, cara, isso. aquilo é maravilhoso. Exatamente. Então a gente estava fazendo a verdade daquilo, né? E aquele som de pô, batendo com o dedo, dois, e aí vai com três dedos, agora bate com três, agora vai com quatro assim, agora vai, né? Cara, aquilo ali é muito emocionante, cara, é demais mixar aquilo, né? Então aí ele falou assim, o Cris assim, tava chovendo na hora que a gente estava mexendo com isso, Olha que tava interessante. chovendo. Aí o Cris, com a cabecinha maluquinha dele, abençoada, que Deus deu, né? Ele sempre pensa fora da caixinha. Ele assim, Abner, por que que você não grava a chuva que tá na rua lá? Ele falou pra mim. Olha que viagem. Gravar a chuva, cara, pá, então... Aí eu peguei um microfone AKG SE300 do Azaf, esse equipamento todo do Azaf. Tudo que eu tô falando, equipamento do Azaf, que ia junto, né? O Uhum. Azaf, na altura, ele já parou de gravar, já deixou o estúdio na minha mão e ele Tá já fazendo os tinha. projetos dele. Foi tocando o ministério dele, ele largou essa parte técnica na minha mão, né, nessa altura aí, né? Aí ele foi seguindo o barco dele, crescendo. Oi, o Lucas Vieira, nunca tinha ouvido Abner, apesar de sempre ter ouvido suas produções. Tudo bem, Lucas? Então, não, aí a gente pegou um microfone numa janela, falou assim, já que nós vamos gravar estéreo, em dois canais. Então a gente pegou a chuva, botou, um microfone botou numa janela, e a gente pegou outro microfone e botou na outra janela, na outra parte, claro, Hum. protegendo a chuva para não molhar, né? Se hoje as coisas são caras, difícil conseguir, naquela época muito mais. Ainda mais um microfone AKG, né? Condensador e tudo. Colocamos lá e a gente ficou captando, né? E aí a gente misturou isso na mixagem, né? Agora E você me explicou um mistério, porque eu vou te ser sincero. Eu ficava ah, ouvindo, eu falei assim, gente, não é possível que essas palmas de fato tenham esse efeito tão perfeito. Eu ficava em casa, eu ficava com a turma, eu falei, gente, ó, não é possível. não, mas sabe que a gente poderia ter deixado só as palmas, porque dá o efeito assim, Fica um sabe? efeito legal, mas é que realmente ouvindo no CD, essa é uma fase, eu já falei para o Cris, né? Eu ouvia muito Filhos do Homem, ouvia muito mesmo, assim. Essa Uhum. fase, Somos Teus Filhos, Mãos Limpas, Casa Favorita, cara, era um negócio assim constante, até porque eu acho a junção dessa fase no vocal, Cris, o Samuel e a menina que eu nunca lembro o nome, não sei se é Fabrini, é Fabrini? Eu não Acho lembro o que é, nome acho que é dela. isso. Isso, Eu não acho que é lembro, isso. enfim, mas os três, e ainda teve uma, tinha a participação, acho que do Raoni, né? Que era outra voz que eu achava muito Rauli, legal o no Filhos do Rauli, Homem. o Então, essa Samuel, novidade, cara, Samuel Barbosa, ele, é, a voz dele é um negócio assim é, absurdo, né? Então, eu uhum. ouvia muito, e eu achei, na primeira vez que eu ouvi esse CD, que eu ouvi esse negócio das palmas com as chuvas, da água, eu falei, cara, é fantástico. Depois o Jadão foi também, né? O Claudir tá lembrando. Então, É, um grupo muito especial.
É, então assim, e a partir desse momento que eu gravei o Cris, as pessoas, porque eu vinha naquela escola de gravação de comunidade, de igreja, que foi uma escola tremenda, eu tenho saudade dessa época, assim, né? Então, eu era muito, nós, no Ministério Live, com a ZAF, nós éramos muito procurados para isso, né? Tinha uma época da minha vida que cada mês eu estava num lugar do Brasil ou fora do Brasil gravando, né? Gravando ao vivo. Nós fomos gravar uma igreja em Stuttgart, na Alemanha também, a gente Uau! gravou. Gravamos em Portugal, gravamos em Cuba, eu tive contato com mixagens de projetos de outros países, né? Abner, mas é difícil imaginar uma igreja alemã nessa pegada assim de adoração. É diferente, Cara, não é não? rolou, É sabe? mesmo? É, esses irmãos lá, Ministério Cristo Centrum é o nome, né? Fica Uau. que é Centro de Cristo, o nome da igreja, né? Uhum. Eles têm um ministério de viajar pelo mundo, né? Pedindo perdão aos judeus pelos pecados da Alemanha. Caramba! Cara, muito legal, muito legal. E eles estiveram em Porto Alegre, conheceram a ZAF e pediram para nós ajudarmos eles lá, né? Não por falta de tecnologia, né? Porque lá o que não falta é tecnologia. O que faltava era gente com visão mexendo com tecnologia, que entendessem a proposta deles, né? Que eles não eram músicos profissionais, assim, né? Uhum. Mas tinham uma expressão, né? Assim, muito boa, né? E bons músicos, sabe? Alguns deles bons músicos, assim. Então nós fizemos esse projeto, né? Lá com eles, fomos para lá e eu vi assim irmãos muito sedentos, assim. E o interessante é que o alemão, na época, pelo menos o que eles me diziam, tá? O alemão, ele não gosta de ouvir música em alemão, porque ela não é musical. O próprio alemão, né? Mas eles queriam gravar em alemão, né? Eles O alemão tem um problema com a própria musicalidade? Sim, pelo menos é o contato que eu tinha com aquelas Entendi. pessoas lá, é o que eles me diziam, que Informação eles interessante. queriam ouvir música em inglês do que alemão, mas eles sentiam algo no coração dele de expressar aquilo que eles são, como ministério, como igreja Claro. local, como algo profético, né? E eles tinham um mover muito legal, muito à frente daquilo que é a realidade do povo alemão, né? E isso é uma coisa muito interessante, essa riqueza de expressão que eu pude experimentar pelo Brasil e pelo mundo, né? Uma vez eu estava indo com a ZAF viajar, nem me lembro para onde que a gente estava indo, né? É uma das viagens que a gente fez para fazer uma captação ao vivo, né? É, eu perguntei assim, a ZAF, a gente tem contato com tanto tipo de ministério, de igreja, a gente vê assim irmãos que estão muito mais na frente do que a gente, né? Em termos de visão, de ministério, né? E a gente encontra outros que estão lá atrás, que a gente está na frente, né? Como é que a gente vai lidar com isso? Equilibra. Como é que a gente mede um ministério, né? Aí ele falou assim: olha, o ministério a gente mede assim, tira a música e vê o que que sobra, né? Então, assim, tira a música e vê o que que sobra, né? O que sobrou, aquilo é a essência do ministério, né? A música, ela é só uma expressão daquilo que é a ponta do iceberg daquilo que está por baixo. Aquilo foi um grande aprendizado para mim, né? E, e aí ele falou assim: a nossa função é o povo todo está indo em direção a Cristo, né? A igreja está indo em direção a Cristo, né? O Asaf, na última entrevista, ele falou contigo sobre a igreja presbiteriana, algumas mais tradicionais, algumas mais avivadas, né? Nós mesmos viemos da igreja metodista, né? Então, assim, é o corpo de Cristo. Alguns nessa caravana estão mais perto, outros mais para trás, outros estão no meio. Ele falou assim: a nossa função é caminhar. Às vezes a gente corre, vai um pouquinho, quem está na frente ajuda eles,
com as nossas ferramentas, com nossos microfones, com o estúdio, daqui a pouco a gente vem um pouquinho para trás, ajuda os irmãos que estão mais para trás para eles virem mais para frente, então a gente vai ajudando, né? Então... Você falou dessa última live que eu fiz com a Zaf, eu chorei. Foi uma live de choro, cara. Que é isso? Inclusive, estou com o livro dele aqui, estou pontuando, estou lendo. É muito forte, né? Eu descobri, porque assim, eu nunca trabalhei em estúdio, não tenho conhecimento técnico, então assim, eu sou aquela pessoa que consumia, né? Que comprava, apaixonado por música. E muitas conexões eu vim descobrir agora fazendo essas lives. Quando eu me liguei que o Azaf era a peça que estava ali fomentando e no meio das comunidades, eu nem imaginava, cara, a ligação do Azaf com as comunidades do Rio de Janeiro, a ligação de vocês com as gravações. Eu descobri isso agora mais recentemente. Então você fica, nossa, que coisa incrível. O Paulo Brito, né, no Rio de Janeiro, você falou do Rio de Janeiro, nós fomos fazer uma gravação ao vivo lá. Eu tenho uma história muito interessante com o Paulo Brito. Quem estava produzindo era Azaf Borba, na Igreja Missionária Maranata do Rio de Janeiro. Pastor Paulo César Brito, tem discos lindos, inclusive. Um irmão queridão, muito queridão. E o produtor era o Willy. Willy, não me lembro sobre o sobrenome dele, Willy, né? Ele produziu. E ele fez um arranjo muito legal, né? Daquela música Uma Vida Melhor. É o que Deus quer te dar, né? E aí ele fez um arranjo bem África, assim, começava com os tambores, tum, 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 foi ensaiado com coral e tudo, né? É uma história engraçada, né? Acabei de emocionante para falar das engraçadas agora. Manda! Isso aí, tava tudo ensaiado, ensaiamos, a gente ficou um tempo, uma semana, acho que a gente ficou lá no Rio de Janeiro. Na hora da gravação, igreja cheia, lotada, começou, né? Tudum, tum, tudum, tum, tum, tudum, tum, tudum, tum, tum, tudum, tum, tudum. Yeah, yeah, yo, yeah, yeah, yo. Aí a bateria dava uma virada, uma vida melhor é o que Deus. E aí tá, começou a gravação, começou aquele tambor e aquele yo. Pastor Paulo Brito subiu no palco e falou assim: para tudo, para tudo. Isso não é Igreja Missionária Maranata Cristã e não é Azaf Borba. Isso não é. Vamos mudar esse arranjo aí. Corta essa parte do início aí. Vamos começar sem ser eu aí, ó. Tivemos que cortar na hora, né? Porque Sério. Foi muito legal, achei espontâneo. Ninguém sabia o que fazer na hora, né? No fim ficou a gravação, acho que ficou cortado o IEO do início, né? E começou com a virada da bateria entrando uma vida melhor é o que Deus quer te dar. Foi uma função. Parou tudo. Mas o interessante é que o pastor Paulo Brito, ele sabia onde ele queria chegar, né? Ele tinha essa visão assim do que era o Azaf, do que era a igreja, e o Willy também, né? Eu acho que não tinha problema. Até brinquei assim, vamos lançar o movimento Free Willy, né? Tinha aquele Free Willy é boa. Free Willy, né? O pessoal dava aí, tá? Virou brincadeira no fim, né? Mas foi muito legal. E o Paulo Brito é interessante, assim, foi uma experiência interessante a gente ter ido gravar, porque estava falando do Rio de Janeiro, a influência do Azaf, né, nas igrejas do Rio de Janeiro, e eu estava falando do Cris, né, então, assim, a gente estava muito conhecido por esse estilo de trabalho, né, e o Cris, ele trouxe, na época, uma visão diferente, né, de congregacional. Ele incluiu, eu creio que ele, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros, a incluir o pop rock no congregacional. Ele conseguiu unir as duas coisas, né? Eu brinco com o Cris, eu fiz algumas lives com ele já, enfim, se tornou um amigão aí nessa fase. Ele é um querido. O Cris, eu falei assim, cara, tu lançou Casa Favorita 12 anos antes do worship explodir, com casa para todo lado. Ele antecipou muita coisa. Hoje todo mundo tem essa pegada do rock, as
guitarras e tal, apesar que ele fazia um Exatamente. rock um pouco diferente, mas realmente, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, Filhos do Homem tem uma sonoridade diferente, né, do que Exatamente. a galera fazia. Exatamente. Eu comecei a ser procurado por esse viés também. Porque Ah, o Abner é o cara da comunidade, o cara é o Abner da comunidade. Então, outros grupos de pop rock começaram a se aproximar de mim e falaram, opa, mas peraí, o Abner tem som de guitarra, tem som de bateria diferente, quer dizer, não é em tudo que ele põe reverber, entende? Então, assim, o trabalho com Filhos do Homem te abriu um leque um diferente, leque diferente. um portfólio diferente de trabalho, né? E isso foi um marco para mim, assim, né? Muito interessante, né? Muito interessante. E a cabeça do Chris também me trouxe, me fez ver um pouco diferente, né? E depois Deixa eu te veio. fazer uma Uhum. pergunta aí, antes de você falar do que vem depois, talvez seja até o que eu quero. Eu estou olhando aqui, o tempo está indo. Se precisar esticar um pouquinho, beleza? Você tem tempo aí ou como é que tá aí? Não, tranquilo, tranquilo. Tranquilo? Joia, pode falar. Depois vem. Depois, mais tarde, eu não sei se o assunto que tu queria, porque mais tarde é um outro assunto. Se tu quer, dentro desse assunto, perguntar uma coisa, fica à vontade, Ramon. Não, então, é que você ia falar que depois vem alguém. Talvez seja quem eu Ah, quero sim. perguntar. Quem é que você falou que depois veio? Não, não é um artista, é um outro técnico, que é o Ah, Paulo tá. Medeira. O Paulo Medeira que nós conhecemos Portugal. em Portugal, né? Ele, Mas quando vocês ele, vão para Portugal, quando você começa a gravar com a questão dos softwares e tal, isso é depois do começo do Filhos do Homem? Filhos do Homem, Filhos do eu Homem acho. está bem no final dos anos 90. Sim, eu fui em 2001 para Portugal. Caramba! Ainda era Haddad. Ainda era Haddad. Eu fui para Portugal com 200 quilos de equipamento, com Haddad, cabo balanceado. O pessoal disse que uma maneira de você saber que a idade chegou são dois pontos, né? Um é quando você começa a falar de coisas de 20 anos como se fosse ontem, e a outra é quando você substitui as balinhas tic-tac por comprimidos de dor, contra a dor, né? Então, cara, quando a gente fala de um negócio desse, de fato o É, tempo tá passando, né? Que é, loucura. é verdade. Então, assim, foi 2001, acho 2001 que eu fui para Portugal, né? E com a Haddad aí, o Paulo Medeira, apesar de eu ter feito todo o trabalho e tudo, conheci ele lá, ele não estava envolvido com esse projeto, né? Mas nós trouxemos o Paulo para cá, para trazer essa tecnologia para cá, né? Para gente, né? E, e foi quando eu comecei a trabalhar com o mundo digital dentro do computador, né? Que trouxe toda a questão de não linearidade para gravar, né? E, assim, enfim, mudou a produção totalmente, né? Totalmente. Eu achava que as produções iam ser mais rápidas, que ia agilizar muita coisa, né? Eu achava, com computador vai ser legal. Gente, eu ficava, não precisa rebobinar a fita, não precisa, sabe? Não, cara, o cara acertou o bumbo, não precisa gravar de novo, porque daí a gente vai, bota o bumbo no tempo certo, né? Nossa, dá para pegar um trecho que ficou bom, colar para cá, botar para lá, colar aqui, colar para lá. E eu, na verdade, o que aconteceu foi justamente o contrário. É o que o Claudio já está sabendo o que que eu vou dizer, né? Lê do engano. Ele falou, exatamente, porque as Ó, produções ficaram mais demoradas. viu, Abner? Legal. Inclusive, ó, entrou um outro fera de estúdio também que fez muita coisa, que é o Woody, cara. O Woody, que ali na Renascer, ali nas bandas em São Paulo, Ah, Troad, Renascer Stage, legal. tá aqui também, tá acompanhando um pouco o Marinho Ô, Brasil Woody, também. tudo bem, tudo Uma bem? turma boa, Prazer. uma Que turma, legal, cara. uma turma gabaritada que acompanha essas lives aqui. Eu fico muito feliz Legal, de ver legal. a Não, turma. merece, né? Um projeto super legal desse, né, Ramon? Que Gostoso benção. falar dessas coisas, né? É bom Aham. relembrar e mostrar para a turma. Abner, eu queria que você falasse. Você estava falando sobre essa transição até de sonoridade. Você participou
Eu não sei se é ao vivo ou em estúdio, mas você participa de um projeto que eu acho que tem assim uma. Ele é um marco dessa era que vai acabar virando depois o que hoje se chama worship. Mas eu queria que você falasse daquele trabalho Fogo e Glória Curitiba, do David Keelan. Porque E é um trabalho assim impressionante. Já começa que o David consegue reunir não só aquela questão do repertório, que o repertório dele nesse CD é fantástico, mas ele tem um time que pode contar no back com a Heloísa Rosa e a Nívia Soares, por exemplo, né? uhum, O próprio marido da Nívia, o Gustavo, que eu acho que é o produtor, se eu não me engano, é ele que produz, ele tem alguma coisa a ver. Como é sim. que foi estar envolvido nesse projeto? Você fez a captação ao vivo, você fez estúdio, e essa sonoridade, o que está acontecendo ali no início, acho que deve ser 2002, se eu não me engano. Qual é a tua Uhum. percepção quando você começa a ver trabalhos como esse? Ah, ah, assim, primeiro eu vou falar tecnicamente, tá? Sobre esse projeto. Ah, a gente não tinha boas condições de trabalho, boas condições técnicas por diversas razões, né? Pela mesa que tinha sido locada lá na época, né? Apesar de Gustavo Soares, Nívia, Heloísa, né? Na época ninguém era conhecido muito ali, né? Eu acho ainda tudo meninada, começando, né? Mas a gente teve muitos problemas técnicos ali, né? E o mérito da qualidade desse projeto eu tenho que dar honra para o meu amigo Gustavo Soares. Ele que salvou esse projeto, né? Nós fizemos a captação. Isso, tem que dar honra a quem honra, né? O mérito da qualidade desse trabalho foi do Gustavo, assim, teve muito trabalho de overdub, né? A gente teve muitos problemas técnicos de captação e vamos dizer assim, ele salvou esse projeto, né? Ele Salvou bem, hein? salvou. O Gustavo é muito bom, né? Mas foi mesmo assim uma experiência muito diferente, né? Eu fui na época eu tinha um outro técnico que trabalhava comigo na Life, nós éramos dois técnicos, a demanda era tanta na época, né? Que muitas vezes saía para captar ao vivo e tinha que ficar um técnico gravando no estúdio, né? Então gravei com o Márcio Nascimento, o Marcos Amado de Souza trabalhou comigo lá também. Mais tarde a Valesca Sartori trabalhou com a gente, né? E foram pessoas que trabalhou com a gente lá, foram nossos funcionários na Life, né? Mas o interessante é que foi a primeira vez que eu tive um contato com adoração extravagante, né? Foi com adoração extravagante. Ali eu fiquei, eu te falei assim, né? Que às vezes a gente caminhava, ia para frente, a gente caminhava, ia para trás, né? Irmãos Sim. tinham um certo tipo. Ali eu vi muita coisa que eu falei assim, gente, o que está acontecendo, né? Nossa, tem gente aqui que grudado na cadeira, tem gente grudado na parede, tem gente que senta não consegue levantar, tem gente que levanta não consegue sentar. Eu disse assim, meu Deus, o que que é do espírito, o que que não é daqui? Eu estava apavorado assim, né? Então foi a Caramba, primeira. quer dizer que você também teve, então, esse. Eu fico mais tranquilo. Sabe por quê? Vou te contar uma agora rapidinho. Normalmente os convidados que contam, mas eu vou compartilhar. Até já disse numa outra live. Eu sou batista, né? Nasci na tradição batista e sou pastor batista hoje, Convenção Batista Brasileira. Então, tô Uhum, ali no que a gente chama da linha de tradicional histórico. sim. Mas me apaixonei pela musicalidade, gosto muito dos Filhos do Homem. Quando eu ouvi David Keelan na primeira vez, eu tive contato com o Fogo e Glória Curitiba. Esse CD me impactou de uma maneira assim absurda e eu Uhum, comecei a acompanhar o que estava acontecendo. Aí em São uhum, Paulo ele começou aquelas conferências, né, Fogo e Glória. E aí ele vai gravar em São Paulo como é que é, meu Deus? Mais que abundante, não. Esqueci o nome.
aquele de água dele, Águas Profundas, Águas Profundas. Uhum. Que é gravado em São Paulo, na Bíblica da Paz. Ele grava lá numa conferência, depois ele lança também lá. Aí eu vou para a gravação, empolgadíssimo, né? O David Keelan, gravação e tal. Levei uma turma de adolescentes da Igreja Batista. Eu Se arrependeu. tinha acompanhado um evento do David Keelan no aniversário da Show Gospel da Mônica. Não sei se você conhece a Mônica. Ela tem um trabalho aí nos bastidores também. E foi no Olímpia. Foi um negócio assim, chorei o evento inteiro. A qualidade da banda dele. Era um negócio impressionante. Impressionante. Aí fui para a gravação, levei os adolescentes. Quando eu entro, na hora que eu entro, já passa alguém com a bandeira de Israel correndo assim na minha frente. Aí nisso tinha outro do outro. Aí essas coisas desse movimento, aí eu fui olhando assim, eu falei, Jesus, onde é que eu tô? E a molecada ali rachando, né? Tirando sarro, falando, falei, isso aqui vai sobrar para mim. Aí depois o Judson estava ministrando aquele dia, o Judson tem aquela pegada, né? O Judson falava, ele tchiu! Sim, E ali eu fiquei, meu Senhor, tem misericórdia, me ajuda aqui e tal. Nessa pegada mais tradicional. Aí entrou a gravação mesmo, as músicas, o CD é muito legal, mas eu confesso que como... E por que eu estou dizendo que você dando esse relato me alivia? Porque eu sou batista é mais tradicional, mas você vem do movimento renovado. Se você teve essa percepção, então eu tô desculpado também. Muito obrigado. Eu com 5, 6 anos de idade, eu via demônio sendo expulso, via gente endemoniada, eu via a igreja, como a Zá falou, né, fazendo trenzinho, fazendo roda, levantando bandeira, um trenzinho, sabe? Eu cresci nesse ambiente, louvor, pois nós somos o povo a quem Deus libertou, né? Eu estava acostumado com festa, com gente orando em línguas, com coisas, mas quando eu olhei aquilo, fiquei assim, ó. Imagina um batista. Imagina um batista, né? Mas é interessante, né? A minha esposa, Cláudia, né? Ela focou a minha mente assim, olha, a gente não pode julgar. Né? A gente não pode julgar. Ela me focou assim, gente, mas olha que o vídeo, mas não pode julgar, porque com Deus não tem limite, É assim. Deus quem está fazendo. Olha João Batista, né? Ele era um cara extravagante para a época dele também, né? Outra pegada. Mas aí você vê, tem aquele impacto, mas e aí? Aí as músicas, quando o negócio é a parte musical mesmo, qual que é a tua percepção? Muito legal, eu curti, assim, como eu te falo, né, esse projeto, é interessante essa percepção que eu tenho, né, no lado de cá, né, do backstage. Eu te falei que na hora eu não consigo sentir nada, né, na hora eu não consigo sentir nada, que eu vou sentir no estúdio depois, né. Como esse projeto não foi pro estúdio comigo, eu não consegui ter essa... O estúdio foi o Gustavo, né? Exatamente, eu não consegui ter essa leitura desse projeto, entendeu? Então não é que eu esteja me abstendo de dar uma opinião, né? Que realmente essa leitura espiritual, por incrível que pareça, não é ao vivo que eu faço, sempre é em estúdio, que eu vou ver o que aconteceu lá, né? Mas depois você recebeu o trabalho, você ouviu assim ele de estúdio, deu uma analisada, ficou aquela coisa, nossa, salvou que milagre mesmo. que o Gustavo fez, salvou mesmo. Sim, eu curti muito o que o Gustavo fez. Isso que você colocou aí das dificuldades, a percepção que eu tenho olhando assim, acompanhando o que estava nascendo, é que de fato é um momento da música. Você falou isso de dar um passo para frente, um passo para trás, um passo avançando. É um momento de uma geração ou de um movimento que surge com pouco apuro técnico, né? No que diz respeito de gravação, as gravações parecem que são voltam àquele estágio caseiros, né? Mas tem um alcance gigantesco, assim, é uma proporção, um impacto muito grande na cena. E depois até hoje, confidenciando para a gente, até hoje eu não sei por que esse movimento atual tem o nome de worship. Eu não sei por que escolheram esse nome para o que a gente está vivendo. Mas
a raiz está ali. A raiz do que está acontecendo hoje vem dessa maneira. Mas realmente tinha essa questão muito... a questão técnica, você entende? Essa questão técnica da gravação, da simplicidade, ela vem por uma bandeira de espontaneidade e acabavam levando isso para a parte técnica também? Ou era falta de recurso? Era falta de recurso, né? Era falta de recurso, né? Ah, a tecnologia ainda era muito cara, poucos tinham acesso a tanta tecnologia, vamos dizer, se é que a gente pode dizer que era tanta tecnologia, né? Tinha pouca gente fazendo o que a gente fazia, né? Então, como eu te falei, né? Assim, gravar em 24 canais era um luxo, né? 48, um luxo ainda. 48 mais backup, como a gente estava no fim da linha dos ADATs, né? A gente já tinha 8. A ADAT já era uma coisa barata. Tu comprava a ADAT como quem comprava um litro de leite, quase, entende? Era uma coisa... E, sim, era caro, mas comparando com o que era anos atrás, né? Já tinha. Então, o Haddad, ele teve muitos problemas essa tecnologia, mas barateou o digital, foi o mérito deles, né? Tanto que parte dessa tecnologia continua até hoje, com o nome de Haddad, né? Que são os cabos óticos, aqueles que transmitem 8 canais simultaneamente. Ficou esse nome Haddad porque o Haddad trouxe isso, né? Embora o aparelho de Haddad não exista mais. Mas eu acho que não, a coisa ficou mais complicada. Assim, não é que a coisa ficou mais complicada. A qualidade aumentou muito, a tecnologia aumentou bastante, mas eu creio que a simplicidade não era por causa da simplicidade do povo. Eu acho que aquilo que se tinha era o máximo que se podia ter, né? Entendi. Eu acho que, assim, né? Tu falou assim que hoje chama o movimento de worship, né? Mas tem igreja que se chama de church também, né? Então, tem o movimento worship e tem o Eu movimento tenho, church também. eu tenho 39, eu não tenho nem 40. Eu sei que parece mais, podem fazer as piadinhas, mas assim, para algumas coisas eu me sinto velho. Não dá assim. Algumas coisas eu realmente tenho dificuldade de entender. Chamar de church é uma das, mas aí cada um, cada um. Uhum. Eu entendo, Sim, mas você está certo. Existe isso. a gente tá importando, Mas eu não sei se é por causa também da da internet, geração né? globalizada. Da geração globalizada. Eu acho que é um movimento Descende Brasil, por exemplo. É um movimento em inglês acontecendo, com nome em inglês acontecendo. O envio, por que que não chama de envio? Porque é internacional. Hoje está tudo ficando internacional, entendeu? Então a identidade, eu acho, talvez você esteja que o worship é como se falava antes, louvor e adoração, entendeu? Mas louvor e adoração se tornou um estilo musical. Mas, na verdade, louvor e adoração não é um estilo musical, é um estilo de vida, né? Se Uhum. pode louvar e adorar fazendo um quadro, se pode louvar e adorar na maneira como trata o marido, como trata a esposa, se pode louvar e adorar na maneira como eu ministro com minhas filhas em casa, isso pode ser uma adoração à maneira como eu sou no meu trabalho com os incrédulos, a minha vida pode Claro. subir como incenso agradável ou não a Deus, né? Não tem nada a ver com música, mas se tornou na época um estilo musical louvor e adoração, que é o que o Asaf trouxe, né? O Sim. WhatsApp não trouxe o estilo, né? Ele trouxe um estilo dele que acabou imprimindo na igreja brasileira e o pessoal deu o nome de estilo louvor e adoração, né? Então agora tem o estilo worship, né? Tem o estilo church, né? É, o interessante que a gente falou agora, né, era a questão de recursos nessa Uhum. época. Mas é uma época que tem um resultado em vendas, em explosão É. absurdo, né? Uhum. Diante do Trono vira um fenômeno no Brasil, não só no meio cristão, um fenômeno de Exato. venda da indústria. As pessoas olham os números do Diante do Trono e ficam assustados. Era tão alto, era engraçado a gente falar assim, o Diante do Trono vendia tanto que um CD do Diante do Trono que não vendia no mesmo nível dos outros,
ainda vendia muito mais do que a média dos outros trabalhos. E a turma, a gente pega o David Keelan, os números e tal, ele também, a partir do Fogo e Glória Curitiba, ele vai ter um período aí de alguns trabalhos vendendo num nível assim. Esse movimento talvez seja o movimento que mais rendeu em termos de repercussão de venda, né? Por mais que tenhamos, e você participa disso, você e o teu irmão, um movimento que muda completamente a cara do louvor, eu acho que a gente pode dizer, né? Asaf, Ademar e Bené, inclusive eles até andaram com projetos juntos e tal, esses três têm uma importância no estilo de louvor dos anos 90 que mudou o jeito da igreja, de modo geral. A liturgia das igrejas no Brasil, ela vai se modificando em cima disso. Mas eu acho que esse movimento, mesmo talvez sendo até mais profundo, não teve a repercussão de venda que o movimento dos anos 2000 teve. Você teve essa percepção também? Sim, com certeza, com certeza. Inclusive, isso proporcionou o nosso crescimento, né, como live, produção e gravação limitada, que era na época, né, nós montamos 2 estúdios, na época, estúdio A, estúdio B, nós tínhamos funcionários, a live tinha setor de venda, muitas vezes a gente estava no estúdio gravando e já tinha 10 mil CDs vendidos. O nosso setor de vendas já tinha vendido 10 mil CDs e a gente estava no estúdio gravando, produzindo, não estava nem mixado ainda, entende? Nós já tivemos épocas assim. Isso foi muito bom, que impulsionou todo mundo, né? Meu próprio crescimento profissional também, isso alavancou a igreja como um todo, né? As igrejas começaram a construir seus estúdios, até em função disso, porque isso proporcionava recursos. Eu ajudei igrejas a construir seus próprios estúdios, né? A igreja, meu Deus, de Americana, a igreja americana? Nazareno. A igreja do Nazareno, que eu gravei o Canto do Céu. Da Americana. Tinha de porque Campinas é um templo gigantesco, muita gravação foi feita lá. Mas tem uma igreja, acabei de falar agora, a igreja... Canto do Céu, Nazareno, Ministério Canto do Céu, do pastor Mateus Ferraz, que hoje é professor num seminário no Canadá, né? E foi um ministério que durou pouco tempo, mas foi um ministério trabalho muito legal. Muito legal, né? Nós ajudamos a construir esse estúdio, chegou um ponto que eu ia lá mixar no estúdio deles, depois eles mesmos foram criando vida própria. Trouxemos o Paulo Medeira para configurar o estúdio deles também, aí o Paulo Medeira já vinha configurar o nosso estúdio, né? Vinha o Filhos do Homem, estúdio do Filhos do Homem, o Paulo Medeira veio ajudar a fazer, o estúdio americano, o Paulo Medeira veio ajudar a fazer, depois teve em Botucatu, os discos Ruach, lá com a igreja Bíblica da Paz, eu acho, lá do Walter de Botucatu, né? Lá eu gravei a Nívia Soares, eu gravei Sóstenes Mendes, eles faziam anualmente aqueles eventos do Ruach, nossa, tinha muita gente, esse pessoal todo aí que tu tá entrevistando, vários esteve lá, né, gravando, e cada um tinha participação numa música no mesmo CD. Né? E o Paulo Medeiros construiu o estúdio deles lá. Sabe o que eu acho lindo, assim, nesse aspecto, olhando para a história, focando agora no estúdio, live, você na parte técnica, teu irmão, essa visão, ela vai completamente na contramão de qualquer questão mercadológica de vocês. Por que eu digo isso? Porque vocês eram referência. Por que gravadoras sempre existiram, as grandes gravadoras, aquela coisa toda, mas essa questão, essa disponibilidade de pegar o equipamento, de andar, de gravar, e falando de vocês no caso, a gente sabe que não era pela questão financeira, porque provavelmente muitas dessas viagens não se pagavam, tecnicamente falando,
pelo uhum, desgaste, pela estrada, mas essa visão de entender que isso abençoava, de estarem juntos, de participarem. E exatamente. como você colocou, vocês, além de participarem disso tudo, nessa fase da modernização, o que poderia ser algo ruim, pensando mercadologicamente, se eu tenho um estúdio que eu concentro todo mundo, ajudar todo mundo a ter seu próprio estúdio é ruim para mim. Esse é o Uhum. pensamento, esse é o pensamento de quem está no mundo dos negócios. Eu não quero que todo mundo tenha um estúdio que eu vou perder minha... Vocês fazem o contrário, você foi montar estúdio para clientes seus, pessoas que talvez e que diminuíram de alguma certa maneira. Então, eu acho isso fantástico, cara. Eu acho É, isso realmente especial em entendeu? vocês. E ainda entregamos o nosso segredo, que era o Paulo Medeira, né? E a gente ainda entregava o segredo. Então, nós ajudamos a construir vários estúdios, né? Na localidade aqui em Camaquã, a gente deu um apoio para eles, uma igreja em Camaquã, a, o, a igreja lá em Americana, o Filhos do Homem a gente ajudou, a igreja de Botucatu, né? Não sei se eu estou me esquecendo mais alguns montaram estúdio inspirado na gente, e aí me chamavam para ensinar, aí já entrou um outro viés do meu trabalho, né? O ensino, né? Porque eu sempre me grudei, assim, eu sempre me grudei com gente que conhecia mais do que eu. Deus sempre abriu essa porta. Começou, como eu falei no início da outra live, quem está ouvindo essa live aqui, que não ouviu a primeira, Tá gravada, tá salva, é só olhar no feed. olha a outra lá, vai estar escrito Abner Borba 1, eu acho, né? E esse aqui vai ser o Isso Abner aí. Borba 2. Então escuta o primeiro, vai ter eu chorando lá, né? Então, assim, interessante que teve uma época que eu comecei a ficar com um ciúminho desse pessoal. Vou confessar aqui ao vivo, tá? Eu ficava, puxa, porque era um filho que eu estava largando. Eu ia todo ano para Botucatu, todo ano, todo ano, todo ano. Mas, gente, eles precisam de ajuda, eles precisam ter, e eles queriam isso, né? E a gente começou a ajudar, assim, puxa, agora nós não vamos produzir. Ficava chateado, assim, né? O Daniel Souza é outro, né? Ele começou, puxa, perdi, era tão bom gravar, né? Agora não produz mais com a gente. Aí o Filhos do Homem também, mesmo, que pena. Tudo assim, como um filho que casa e vai embora, né? Para mim, era o sentimento que me dava, entendeu? O filho que casou e foi embora, então era esse sentimento que me dava. Mas, ao mesmo tempo, um filho, quando casa, vai embora, dá uma alegria também, porque eles vão gerar outros filhos, né? Então, esse sentimento. Então, começou uma nova fase, assim, do meu ministério, que é o ensino, né? O treinamento. Olha aí. Então, não só para estúdio, home studio, né? Mas também porque, como eu transitei em muita igreja, muita igreja, muita igreja, o que acontecia? Eu tinha contato com o pessoal que mexia no som da igreja. E quem é o pessoal que mexe com o som na igreja? É o advogado, é o coronel da brigada militar, é o motoboy, é o dono da quitanda da esquina, é o caminhoneiro, é o menino que está no colégio ainda, é o tio lá de não sei quantos anos que quer se incluir no ministério, é o cara da bateria que começou a mexer no som, é o baixista que de vez em quando não toca o baixo na escala dos, mas vai cuidar do som, entendeu? Então esse pessoal precisava de ajuda, então eu estava lá gravando, o pessoal se grudava em mim, começava a aprender. Aí o senhor um dia ele me deu uma palavra de Aholiabe Bezalel, né? Aholiabe Bezalel. E aí o Aholiabe Bezalel, né, o Bezalel, ele tinha habilidades técnicas. Ele não era um levita, ele não cantava, ele não tocava, né? Mas para a construção do templo, né, Uhum. Deus abençoou Bezalel, né? Quando eu estava lendo a Bíblia, eu tive revelação daquilo, eu não ouvi nenhuma ministração, não sei se alguém um dia ministrou sobre isso, mas foi uma revelação que eu tive. Eu estava lendo aquilo assim, Bezalel, gente, ele tinha habilidades técnicas, o negócio dele era lixar, invernizar, derreter ouro, botar dentro de uma forma, fazer uma taça de ouro, o negócio dele era esse, daí ele colocou o Aholiabe do lado dele. E
Deus deu graça para ele não só fazer, mas para ensinar a outros a fazer para a construção do templo. Entendeu? Assim, gente, é isso que está acontecendo comigo, né? Eu sempre fui a Oliabe, Deus sempre colocou Bezaléus no meu caminho, né? Colocou Idelson Aureliano, colocou Paulo Medeira, colocou outros, né? Que foi e agora eu sou o Bezaléu, que estou pegando uma Oliabe, né? E E estou passando. ensinando, estou Que legal. repassando. E outras igrejas, aí a questão das necessidades das igrejas, e aí começou a crescer, 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 crescer. Comecei a viajar o país, uma produtora de cursos me pegou, né? O meu amigo Gessner, né? Que montou uma produtora de curso em função do meu curso, treinamento, né? E agora eu estou com esse projeto junto com o Jackson, né? Eu, a minha esposa, o Jackson e a Helena, esse projeto Canal do Áudio. Inclusive, a gente está aqui através do Canal do Áudio, né? Que ele Verdade. é só uma digitalização do que a gente vem fazendo já há mais de 10 anos, né? Ontem encerrou as inscrições de uma turma, tá uma turma digital, né? Nós gravamos as videoaulas de sonorização para igrejas e auditórios, né? Em função disso, Ramon, né? Porque Deus nos levou a pegar toda essa história, todo esse movimento e nós sermos a Oliabe Bezalel, né? De repartir com a igreja, de repartir com os estúdios, de repartir essa riqueza que Deus nos proporcionou a ter durante esse tempo, né? E esse projeto é fruto disso, né? Então, assim, eu me sinto muito realizado por Deus, assim, porque Ele sempre nos sustentou. Sempre que a gente repartiu, isso eu aprendi com a Zaf também, né? Sempre que a gente repartiu, sempre que a gente abriu mão, despachou, entre aspas, um filho, né, para caminhar pelas próprias pernas, né, Deus nos sustentou. Hoje o estúdio, a gente não trabalha mais tempo integral lá, agora a gente está produzindo, continua a produzir. Eu tenho um emprego como técnico de som num centro histórico-cultural aqui de Porto Alegre, que é um centro que faz eventos, shows, eventos empresariais. Também é uma outra fase da minha vida, mas continuamos com o ministério, continuamos produzindo, né? Agora o Zaf está fazendo um novo EP dele com 4 músicas, reunimos todo o time, está sendo lindo. O canal do áudio está andando, a nossa primeira turma virtual, né? Tem 30 pessoas nessa turma. Tem uma outra igreja que a gente vai ter um encontro online agora, semana que vem. Fim do mês já tem outra igreja que, assim, olha, a gente está mixando para live, já é uma outra etapa, né? Se vem ensinar a gente a mixar para live, estou indo lá com o Fred Cassel em Novo Hamburgo, São Leopoldo aqui em Porto Alegre, né? Então, assim, o canal do áudio, ele é essa proposta, né? Ele traz toda a nossa história, essa visão de Auliabe Bezalel, né? De tá canalizado, ensinando outros a lixar, invernizar, fundir ouro. Não são coisas que aos olhos parecem coisas espirituais, mas o templo foi construído porque Deus abençoou Auliabe Bezalel não só para fazer, mas para ensinar outros na construção do templo, né? E uma outra visão que Deus me deu, né? Um dia eu estava dormindo, eu acordei com um sonho, né? Acordei com um sonho de um fotógrafo na casa da noiva. O fotógrafo na casa, não sei como é que nós estamos no tempo aí. Não, tá tranquilo. É, Tem meia o hora ainda para acabar esse período aqui, dá pra gente ir. o fotógrafo na casa da noiva, né? O fotógrafo estava lá, a noiva nos seus últimos momentos em casa, sendo fotografada, os últimos momentos como solteira para ir para a igreja casar. E o fotógrafo estava lá, registrando aqueles momentos, né? Não sei se ainda é comum isso, fazer isso, né? Mas tem isso da noiva sendo Sim, fotografada sim. antes. E Deus me falou assim, olha, teu trabalho é esse. Na época, né, tava bombando as igrejas, gravando assim, tu tá fotografando a noiva nos seus últimos momentos, né? E hoje a gente vê o momento que a gente está vivendo, né? Isso tem uns 10, 15 anos, né? 10, 20, 30 anos, não é nada, né? Uma história da humanidade, né?
E a gente está vivendo um tempo que nós, como igreja, nós queremos que está acabando o tempo da igreja em casa, né? A igreja vai se encontrar com o noivo, né? E agora está tendo uma explosão de produção, muita gente produzindo, muita gente com home studio em casa, muita gente precisando aprender, né? Então a gente está nessa etapa, assim, a gente produz, sim, a gente produz. Precisam da gente agora para a gente sair, viajar, gravar? Sim, alguns mandam projetos, a gente faz, né? Mas agora o tempo é da gente pegar essa bagagem e passar para outros, passar para as igrejas, como sonorizar na igreja, como sonorizar em casa com home studio, né? Vou montar um projeto porque está no fim, Ramon. Nós estamos vendo o tempo do fim. A noiva já está vestida de branco. A noiva está chegando no fim de estar em casa. Está na hora do casamento, entendeu, Ramon? Então a gente precisa correr, não se perder com essas coisas técnicas, dominar rápido isso tudo, porque a igreja vai se encontrar com o noivo e vai para sua casa eterna agora. Essa casa terrena está acabando, né? Está acabando, então a gente vai morar com Jesus, né? Pouco tempo, a vinda de Jesus tá se aproximando, né? E isso transcende toda a questão técnica, transcende todos esses movimentos que passaram, né? Isso tudo são momentos da noiva aqui na Terra, tudo isso que tem sido falado aqui são linguagens diferentes da noiva se preparando para se encontrar com o noivo, né? Eu creio muito fortemente nisso, né? Eu creio que nós estamos vendo os últimos tempos, né? Então a gente está aí, continua, né? Caminhando com a igreja, né? Como a Zaf me ensinou, né? A gente vai, caminha um pouco para frente, encontra os irmãos, vamos lá, é assim que faz, volta um pouco para trás, vamos lá, assim que faz, né? E aprende, vai com outros irmãos ali na frente, aprende, eles nos ensinam, né? Continuando, e se a igreja tá chegando lá, né, Ramon? Tá Ai, chegando lá. que coisa maravilhosa, que É. gostoso conversar assim com alguém que tem um coração tão focado na obra, o discernimento da função, né, do que Deus chamou. E eu sou muito grato, Abner, por poder conversar com você, ouvir essas suas experiências, deixar Uhum. aqui, né, à disposição das pessoas poderem ouvir também. Depois eu Uhum. tô fazendo em podcast também, tá virando Legal. podcast para o YouTube. É um pouquinho mais devagar, porque, como você falou, né, tem muita gente aprendendo. Eu sou um que estou me adequando aqui com algumas coisas, né, para Sim. conseguir disponibilizar isso para o maior número possível de pessoas. Então, eu fico encantado. A live com o seu irmão, as lives que eu fiz com ele, me Uhum. emocionaram profundamente. Estou fazendo com você aqui, sinto a mesma coisa, Uhum. né? Muito bonito isso. E Aham. glória a Deus por tanta coisa que vocês fizeram e essa visão, cara, de continuar a entender. Passou o momento de determinadas coisas, mas Deus continua a usar em novos momentos. Então, bênção total, cara. Amém. Glória a Deus Que por essa bom. palavra. Que legal. E a gente está aí, né? Eu não sei se tu te importa de eu divulgar nosso canal, né? Imagina, está à disposição. Pode falar. Com essa visão, isso que eu te passei, né? Que eu compartilhei com todos aqui, né? Então, a gente tem um canal no YouTube. A questão de treino, capacitação é antiga, né? Esses canais são novos, né? Então, aqui onde a gente está conversando agora, onde você está conversando comigo, que é o @canaldoaudio.com.br, né? Então, a gente está falando do canal do áudio, né? Do projeto de ensino. Então, a gente tem o Instagram, que é onde eu estou falando. A gente está sempre postando as novidades, dicas também. No YouTube, canal do áudio também, a gente tem um projeto lá, né? A gente está postando algumas dicas lá gratuitas, né? E também a gente tem o nosso site, canaldoaudio.com.br, né? Temos o e-mail também, está lá no nosso site, entra no nosso site, canaldoaudio.com.br, tem um link para contato lá. A gente está à disposição. Volte e meia, a gente está montando turmas. Eu falei que é digitalização, mas a proposta é estar presente nas igrejas também, né?
Então, assim que acabar a Covid, né? Antes que Vai Jesus acabar, vai venha, dá passar. tempo da gente ir lá e treinar a galera também. A gente está presencialmente também, né? Então a gente está aí à disposição, servindo o corpo de Cristo com muita alegria, que foi para aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Nós e toda a equipe do canal do áudio, eu, a Cláudia, o Jackson, a Helena, a gente está à disposição da igreja. Tá bom? Glória a Deus, E Abner. olha, cara, Ah, que projeto legal esse teu, cara. Eu tô assim impressionado, cara, que ideia maravilhosa. É a construção da nossa história, tá aqui, né? é isso aí, conversando e descobrindo, cara, tanta coisa, entendendo outras, né? Cara, esse teu sonho, essa visão que Deus te deu sobre essa, você está fotografando a noiva, cara, isso que vocês estão fazendo, né? É muito lindo quando eu escuto um testemunho desse, o testemunho do Azaf. Ontem eu fiz uma live uma live com a Priscila, antes de ontem, inclusive, a Priscila, que era lá do Kadosh, falando também de como Deus vai moldando o ministério e tantos outros que eu tenho conhecido, entendendo, inclusive, algumas coisas, é muito bom. Então, conta com a gente aqui para divulgar o que precisar, é claro. Então, Tá bom, Deus queridão. continue abençoando a turma que chegou agora. Gente, ó, estamos encerrando a segunda, tem a primeira, né? A Helena está falando algo aqui interessante, né? Invistam nos adolescentes e jovens para servir no som da igreja. Verdade. As igrejas sofrem muito com essa questão de som, capacitação. Eu não sei se você tem essa percepção, Abner, mas às vezes eu tenho a sensação dessa nova geração, ela é tão focada em tecnologia, mas quando o assunto é isso dentro da igreja, a turma que gosta de som meio que sumiu. Eu tenho sentido essa dificuldade aqui na região que eu estou, sabe? Eu cresci É, numa geração, eu cresci numa geração que a gente ficava ali olhando os grupos de louvor, ficava olhando o pessoal da técnica, aquela coisa toda, e queria mexer. Não sei se era carência de não ter coisa digital, tecnológica. A gente não tinha. Geração de 80 não tinha esses brinquedos, essas coisas que o pessoal tem hoje. Eu não sei se porque a meninada hoje cresce com celular, já mexendo com tecnologia, eu sinto que, de um modo geral, esse interesse diminuiu na nova geração. Enfim, pode ser que em outros lugares não, mas nessa região que eu estou aqui, eu percebo que não há esse apelo técnico, né? E muita igreja sofre com isso, dessa vontade de ter. Então, esse trabalho também é importantíssimo. Técnica é, nas igrejas é uma carência urgente. é verdade. E a gente vê, né, muito pastor investindo 100, 200, 50, 80 mil reais, né? Ah, e assim, e nem sempre tendo a visão em capacitar as É pessoas para isso mexer aí. com isso, Aí entendeu? você tem uma Ferrari na mão e não tem ninguém habilitado. E fica lá Tem tendo ninguém microfonia do habilitado, mesmo né? jeito. Então aí entra toda a questão de projeto de som também. Às vezes cai na mão de uma loja, né, que quer vender, entende? Então a gente tem esse apoio também que a gente pode dar também, né? E o interessante também está falando do interesse, né? A característica desse público que cuida do som na igreja, né? É que, assim, quando encontra o pessoal que está motivado para isso, para mexer com o som, tem que sair antes, tem que chegar antes, né? E tem que sair Antes aí depois. depois. Então, o que que acontece? Ele já é um ponto contra, tem que chegar mais cedo, né? E tem que sair mais tarde. Os músicos também passam por isso, né? O técnico de som, o operador de som ainda tem que chegar antes, né? Então ele chega antes, tem que sair depois. Os que se propõem a fazer isso, eles vão durante um tempo. Mas depois ele vai entrar na faculdade, vai começar a namorar, vai noivar, vai casar, vai ter filho, com o tempo ele vai sair. E vai vir uma outra geração incapacitada atrás. Nem sempre se tem a graça e a preocupação de passar para a geração. A gente vê algumas congregações muito legais nisso, né? Então, assim, tem que motivar a gurizada mesmo
a mexer com som, tem muita mesa que está começando com mesa digital, né? Então, o técnico de som, ele é muito visado. Se o som tá ruim, criticam ele também, né? É uma Verdade. coisa chata, porque ele tá ali voluntário, entendeu? Tem o outro lado também. Tem uns que Claro. são chatos, mas ele tá ali voluntário e não sabe. Ele está se propondo, mas não sabe, entende? Então, é uma pressão muito grande, né? Já é uma pressão para quem é profissional vai fazer uma coisa. Sempre dá uma dor de barriga na gente, né? Quando a gente vai, parece sempre que é a primeira vez. Não sei se tem alguns aí que estão me ouvindo, que são técnicos aí, se tem essa sensação. Eu sempre tenho essa sensação de que é a primeira vez, dá um friozinho na barriga, tá? Agora imagina quem não entende, o menino ali que está no culto, o irmão que está se propondo, né? Então tem que motivar, né? Talvez não se encontre quem trabalhe com o som na igreja porque não tem motivação para isso. Ah, não vou pegar essa bucha, senão todo mundo vai cair em cima de mim, né? Verdade. Então a gente precisa ter um pouco dessa percepção também, né? E o Show de pessoal que bola. trabalha com som tem a visão musical também da coisa, né? Procurar ter essa visão musical também, né? É verdade, é verdade. Olha, muito obrigado por essa conversa. Vamos manter aí esse contato. Você vai me passar os contatos que você falou ali para eu correr atrás para fazer outras lives também. E tamo junto. O que precisar Tá bom, aqui, vamos continuar trocando figurinha. Muito tá feliz bom. aí com essa conversa, viu? Foi um grande prazer. A alegria é minha. Obrigado pela oportunidade, pelo privilégio. Que o Senhor te abençoe muito, tá? E olha, que presente para a igreja no Brasil esse projeto aqui, Música Cristã no Brasil. Uma benção. Parabéns, tá, queridão? Conta comigo, tamo junto aí, tá? A gente está aqui para facilitar o som para vocês, tá? Ótimo. Obrigadão, gente. Quem entrou agora, a live está acabando, mas está guardadinha aqui. Foram duas grandes histórias aqui. Um abraço e até mais. Um abraço, fica na paz.